Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo, a nossa solidariedade, a nossa compaixão, as nossas orações, aqueles tantos que já partiram de ontem para hoje, nas 24 horas, portanto, passadas, mais de 1.800 mortes. Um número, portanto, absurdo. E, de fato, no coração de Deus, tudo isso também é contado. São nossos irmãos. Que está acontecendo com o nosso país. Porque algo tão frágil, invisível, foi capaz, portanto, de estudar e perceber que a solidariedade já não estava mais no coração do homem. A solidariedade tinha dado espaço, portanto, ao egoísmo. O egoísmo, por sua vez, dado espaço a cada um pensar naquilo que lhe toca, naquilo que me interessa. E, de consequência, o todo se perdeu. E próprio, portanto, nessa reflexão, a vitória é do vírus. Enquanto, de fato, o coração humano não voltar para Deus, como vai chamar aqui a atenção o profeta Jeremias, e reconhecer que o Senhor
tem realmente a sua prevalência, e é Ele quem de fato é capaz de sanar os nossos egoísmos, individualismos, indiferenças, de consequência continua tantas mortes, tantas violências, tantas matanças. Infelizmente, o coração não se volta para o Senhor. O coração não reconhece, portanto, quem é mais o Senhor. Não faz mais a sua vontade. E de consequência, não tem mais respeito nem pela sua, nem pela vida do irmão. É triste, é lamentável. Nossas súplicas, nosso clamor ao Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, perdão. Toca no nosso coração, a fim de que eu possa reconhecer que és Deus, que és o Senhor, e que tenha capacidade e o poder de mudar. E nesse tempo da Quaresma, quero converter o meu coração, melhor ainda, para praticar a oração, o jejum, a caridade, dilatar-se o amor para viver a solidariedade. No Evangelho, temos esse relato belíssimo dessa parábola, onde nos convida à prática da caridade. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. A oração, o jejum, a caridade deve ser realmente constante na nossa vida, para que, na verdade, a verdadeira conversão possa brotar. Porque através realmente dessas obras, também nós seremos julgados pelas essas mesmas obras de caridade. E as obras nos seguem, assim como os frutos nos seguem. Pelos frutos somos conhecidos, pelas nossas obras da mesma forma. E não estamos a trilhar as obras das trevas. E se porventura venhamos a desviar, busquemos, pois, o Senhor. Ele, enquanto Pai de misericórdia, nos acolhe como acolheu aquele filho pródigo, dando vida e dando misericórdia e perdão. Nessa temática realmente da misericórdia, da caridade, que o Evangelho aqui nos chama, traz esse relato, essas duas personagens. Um opulento, que tendo tudo, não é capaz de sentir a solidariedade, o amor, a compaixão, a misericórdia, a caridade para com o irmão, para com os outros. Pensa e vive realmente no mundo onde, na verdade, não faz a reflexão da finitude, não faz a reflexão de que somos pó e ao pó voltaremos. A reflexão é tudo e toda sobre os seus bens, sobre o que possui. E de fato, esses foram os frutos daquele homem. Aquelas foram, portanto, as suas obras. Onde essas levaram? Ao tormento, à condenação. Tão simples se vivesse a misericórdia. Se tivesse brotado naquele coração um pouco de solidariedade, talvez bastaria. Como de fato ele estava a pedir, apenas que Lázaro tocasse com o dedo, já bastar para refrescar. Talvez aquele mínimo que ele pudesse ter feito, já seria necessário para viver ao lado do Senhor. Mas esqueceu mais uma vez, portanto, dessa dimensão de estar com o Senhor e de viver a caridade e a solidariedade. Olha a consequência, meus irmãos. Do outro lado tem esse miserável que está ali realmente vivendo em tamanho sofrimento, dores, vivendo à margem. É um marginalizado, por assim dizer, porque vive excluído e também morre. A realidade da morte aqui colocou igualdade aos dois. Do mesmo modo que ela coloca igualdade a mim, a ti, a qualquer um de nós. Pode até ser que alguém me diga, mas Padre Vieira, o velório daquele foi mais bonito.
talvez a sepultura daquele, ou até mesmo os convidados que estavam ali. Isso aqui o Senhor não nos pergunta, e nem tampouco a morte faz questão. A todos ela iguala, e morre ambos. E agora, portanto, diante do Senhor tem o juízo, que é um tempo oportuno para a nossa conversão, porque amanhã eu não sei se eu estarei vivo. Eu também posso estar diante do Senhor. E o que é que eu vou apresentar? Esse homem ou esses homens apresentaram realmente seus frutos, e pelos seus frutos foram julgados. Ora, meus caros, peçamos ao Senhor que nos dê a capacidade, através de escutar a sua palavra, a ver o exemplo realmente trazido nas Sagradas Escrituras, possamos mudar de vida, mudar de perspectiva, fazer aquilo que agrada ao Senhor, não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E o Evangelho vai concluir, diante daquele tormento, não existe espaço ou uma perspectiva para que, na verdade, os mortos venham aqui nos ensinar ou venham aqui nos indicar o caminho que devemos seguir. Não. E aqui fica uma lição para aqueles que talvez queiram acreditar em reencarnação ou em falar com os espíritos. Aqui está a prova. Não tem essa possibilidade. Não existe essa via. Morre-se uma vez, de tal modo que vive essa vida aqui, humana, uma vez. E a morte, enquanto passagem, nos dá essa possibilidade ou para estar com o Senhor no paraíso, ou a condenação. Isso é doutrina cristã católica. O resto não é doutrina cristã católica. E aqui realmente continua, pedindo que alguém de lá não pode. Escutem, pois, aqueles que estão aqui, que enquanto instrumentos do Senhor, estão a exortar. E mais uma vez, estamos escutando? Somos verdadeiramente obedientes em seguir os pastores? Em viver segundo aqueles ensinamentos? É uma reflexão para a nossa conversão. É uma reflexão para que, na verdade, possamos escutar. Os mortos não vêm aqui transmitir a mensagem daqueles que desobedeceram ou viveram na perspectiva da sua autossuficiência e perderam. Mas escutemos, pois, o que a palavra, o que realmente a igreja está a nos ensinar. Dessa forma, sim, teremos vida. Dessa forma, seremos pessoas diversas. E o Senhor realmente vai dar para nós as bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.